Oi pessoal, bem-vindos a mais uma Reflexões na Pia. Hoje eu tenho um assunto até um pouco divertido para falar com vocês. Eu tô um pouquinho resfriada, minha voz tá um pouco anasalada, mas pedi desculpa para vocês, mas vamos lá, né? Porque com resfriado ou sem resfriado, a gente tem louça para lavar. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu tava almoçando com meus filhos, né? No meu horário de almoço, antes de eu vir lavar a louça. E aí eu estava almoçando com eles e eles olharam. E aí eu tava ouvindo uma mensagem do pastor da minha igreja, o pastor André. E ele tava falando, enquanto a gente tava almoçando, ele tava falando e de repente ele soltou essa: quem tem fome, come em casa. O meu filho olhou pra mim e falou: o quê? Aí ele repetiu: quem tem fome, come em casa. Eu tive que pausar, voltar e colocar pra eles ouvir de novo, porque eu tava vendo pelo YouTube. E aí eles: que, mãe, o pastor André tá falando isso? Falei: é, o pastor André. Ele: mentira. Aí eu falei: é, por que eles ficaram tão impressionados? Porque eu falo isso pra eles quase todo culto. Gente, é praticamente um jargão meu. Porque assim, quando a gente vai pra igreja, eu falo pra eles assim: se alimenta agora, come alguma coisa agora. Pra chegar lá na igreja, você não olhar na minha cara e ficar: tô com fome, tô com fome. Aí eu falo: vamos comer direito, vamos se alimentar direito antes de ir pra igreja. E aí teve um dia no culto, um dia que eles não comeram direito aqui, e a gente tava na igreja e ele começou: tô com fome, tô com fome. Aí eu falei: eu não falei pra você comer antes de vir pra igreja? Você não quis comer. Aí eu falei: não, espera um pouco, que no final vai ter um lanchinho. Porque lá no departamento infantil, no final do culto eles têm um lanchinho. Aí eles falaram, aí ele ficou com a cara feia. Aí eu falei: não pode fazer isso. Abre sua Bíblia, 1 Coríntios 11:35. Aí eles abriram, lá estava escrito: quem tem fome, coma em casa. Era o contexto da Santa Ceia, o momento da comunhão, que eles estavam falando da Santa Ceia. Estava sendo ministrado ali, aquele ensino. E aí eu falei: tá vendo? Até na Bíblia tá escrito: quem tem fome, come em casa. E assim, gente, o que o pastor André estava explicando com essa frase? Eu estava explicando para as crianças sobre fome mesmo. Fome. Aí ele falou assim: mãe, mas e por que na igreja eles dão um lanche pra gente então no final? Aí eu falei: isso aqui é só um lanchinho, é só um tira-gosto. A alimentação mesmo, você tem que preparar em casa. Domingo você não vai chegar e não vai jantar? Aí ele: eu falei: então, isso aqui. Aí ele: é só pra me aguentar, é só pra quebrar o galho então, pra depois. Eu falei: você tem que ter o pensamento, Caleb, que você tem que vir pra entregar e não pra se alimentar aqui. E aí foi a hora que assim, nesse dia, ontem eu tava me achando, porque eu falei: gente, eu me senti assim, que o pastor André foi lá e assinou embaixo do que eu ensino pras crianças. E no mundo espiritual, o pastor André estava explicando nesse contexto, tá, gente? No mundo espiritual é isso. O culto do domingo, você não pode deixar para ler a Bíblia lá na hora da pregação, orar naquela hora, louvar naquela hora. Ali é o momento que você vai para cultuar. Você vai tanto para receber quanto para entregar. Então você não pode ir com a mentalidade apenas de receber, de se alimentar, e aquilo valer para sua semana inteira. Lógico que tem mensagens que a gente fica ali meses, né? E aquilo mexe com a gente e trabalha a nossa mentalidade, o nosso espiritual por meses. Mas assim, isso não pode tirar de contexto o seu devocional diário, o seu contato com Deus diário. Você tá ali todos os dias falando com Deus. Isso não deve tirar a sua comunhão com Deus. Você não pode se basear apenas nisso e deixar tudo ali pro dia do domingo, porque você não come a sua refeição uma vez na semana. Você se alimenta todos os dias. Senão você sente fome. E por que na presença de Deus nós não sentimos fome? É como se a gente estivesse passando uma anemia espiritual. Não come, tá fraco e não sente fome. É uma anemia espiritual. Aline, então quer dizer que se eu comer em casa todo dia, eu não preciso ir na igreja então? Negativo. Você precisa da comunhão,
Você precisa estar conectado com o reino de Deus através da comunhão dos irmãos. E porque, sem contar que nenhum membro sobrevive fora do corpo. Vocês foi chamado para o corpo de Cristo. Então essa ideia de só se alimentar em casa também não funciona. Então, gente, com as palavras que eu digo, que já foram usadas pelo meu pastor, eu vou confirmar para vocês aqui. Cuide do seu devocional. Não deixe tudo para o domingo. Quem tem fome, come em casa.